Eu nunca imaginei que o silêncio pudesse ter peso. Mas, enquanto eu estava sentada naquela funerária, cercada por cadeiras vazias e pelo cheiro de flores murchas, eu o senti pressionando meu peito como uma pedra. 40 anos de casados, e apenas uma pessoa veio se despedir do meu marido. Eu. O agente funerário não parava de olhar para o relógio, depois para mim, depois para a porta, esperando. Estávamos todos esperando. Pelo nosso filho Marcelo. Pelos vizinhos que conheciam Roberto desde menino. Por qualquer um que se importasse o suficiente para dedicar 1 hora a homenagear um homem que passou a vida inteira priorizando os outros. Mas a porta nunca se abriu. Nenhuma vez. Alisei o suéter azul marinho de Roberto entre os dedos trêmulos. Aquele que ele usava todo domingo de manhã quando me fazia panquecas e lia o jornal em voz alta. A voz dele tinha sumido agora. Mas eu ainda podia ouvi-lo dizendo o que ele sempre dizia quando eu me preocupava com Marcelo. Ele vai se ajeitar, Lúcia. Os homens levam mais tempo para entender o que realmente importa. 40 anos. 40 anos eu estive ao lado de Roberto em tudo. Quando a fábrica fechou e perdemos metade da nossa renda, peguei 2 bicos de faxina e nunca reclamei. Quando o diabetes piorou e ele precisava de injeções de insulina 2 vezes ao dia, aprendi a aplicá-las eu mesma, mesmo que agulhas me dessem tontura. Quando a mãe dele veio morar conosco em seus últimos anos e criticava tudo o que eu cozinhava, limpava e dizia. Eu mordia a língua e cuidava dela como se fosse minha mãe. Eu estava lá em todas as consultas médicas, em todas as noites sem dormir quando sua respiração ficava difícil, em cada momento de medo quando pensamos que poderíamos nos perder cedo demais. Eu segurei a mão dele nas sessões de quimioterapia que o deixavam fraco e enjoado. Eu o levava para a fisioterapia depois do derrame, encorajando-o quando ele queria desistir, celebrando cada pequena vitória como se fosse um milagre. A cidade conhecia nossa história. Eles nos viram lutar e sobreviver juntos. Viram Roberto ajudando os vizinhos a consertar carros, mesmo quando as próprias mãos dele tremiam por causa dos medicamentos. Viram-no treinando o time de futebol de base por 25 anos, nunca perdendo um jogo, ensinando os meninos a chutar e, mais importante, a serem bons homens. Mas onde eles estavam agora? Olhei para o livro de assinaturas perto da porta. 3 nomes. O agente funerário, o assistente dele e eu. 3 pessoas para se lembrar de um homem que tocou centenas de vidas. 3 pessoas para testemunhar o fim de uma história de amor que durou quase meio século. O pastor pigarreou suavemente. Dona Lúcia, a senhora gostaria que esperássemos mais alguns minutos? Eu balancei a cabeça. Para quê? Se Marcelo fosse vir, ele já estaria aqui. Se nossos vizinhos se importassem, não teriam arranjado desculpas de que estavam ocupados ou tinham outros compromissos. Se 40 anos de bondade e serviço à comunidade tivessem importância, esta sala não ecoaria com o vazio. Podemos começar. Eu sussurrei. Enquanto o pastor falava sobre a vida de Roberto, sobre sua dedicação à família e à comunidade, sobre seu espírito gentil e coração generoso, eu me peguei contando as cadeiras vazias. 37 delas. 37 testemunhas de quão facilmente um bom homem podia ser esquecido. 37 lembretes de que eu estava completamente sozinha neste mundo agora. Mas foi a ausência de Marcelo que me cortou mais fundo. Aquele era o pai dele, o homem que o ensinou a andar de bicicleta, que ficou acordado a noite toda quando ele teve pneumonia aos 7 anos, que trabalhou em turnos dobrados para pagar o equipamento de futebol e as roupas da escola. O homem que o tirou da cadeia 2 vezes, que pagou seu tratamento de vício 3 vezes, que nunca parou de acreditar que seu filho poderia se tornar o homem que deveria ser. E Marcelo não conseguia nem aparecer para dizer adeus. Pensei em todas as vezes que Roberto defendeu nosso filho de amigos e familiares que se cansaram das decepções dele. Ele está se perdendo. Mas ainda é nosso menino, Roberto dizia. Família não abandona família. Bem, aparentemente a família abandona. Abandona e escolhe uma garrafa em vez de um funeral. Escolhe amigos que apoiam seus piores hábitos em vez dos pais que o amaram incondicionalmente por 32 anos.
Escolhe o caminho fácil da esquiva em vez do caminho difícil de demonstrar respeito e amor. Quando o serviço terminou, fiquei sozinha ao lado do caixão uma última vez. Coloquei a mão na madeira polida e sussurrei as palavras que estava guardando. Me desculpe, Roberto. Me desculpe por não terem conseguido ver o que eu vi em você. Me desculpe por nosso filho não estar aqui para agradecer por você ter sido o pai que ele nunca mereceu. O agente funerário se aproximou com papéis para assinar e arranjos para finalizar. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar em câmera lenta. Não era assim que deveria terminar. Não era este o adeus que Roberto merecia depois de uma vida inteira colocando os outros em primeiro lugar. Enquanto eu caminhava para o meu velho Gol, minhas pernas estavam fracas e estranhas. O estacionamento estava vazio. Só tinha o meu carro e o carro fúnebre da funerária. Até mesmo os funcionários pareciam ansiosos para trancar tudo e ir para casa, voltar para suas próprias famílias e suas próprias vidas que faziam sentido. Fiquei sentada no carro por um longo tempo, olhando para o prédio onde eu tinha acabado de me despedir da única pessoa que realmente me entendeu. O silêncio me seguiu até aqui, envolvendo-me como um cobertor que eu não queria, mas não conseguia tirar. 40 anos de casamento, 32 anos de maternidade. E no final, eu era apenas uma mulher em um estacionamento vazio, segurando um suéter azul marinho e imaginando como o amor podia se parecer tanto com a solidão. Os dias após o funeral se arrastaram como animais feridos. Eu ficava esperando o telefone tocar. Talvez Marcelo ligando para explicar, para pedir desculpas, para dizer algo que fizesse sentido para sua ausência. Mas o silêncio em minha casa se tornou minha única companhia. Por hábito, eu me pegava pondo 2 pratos para o jantar, depois olhando para a cadeira vazia onde Roberto costumava se sentar. Às vezes, me flagrava cozinhando as refeições preferidas dele, esquecendo por um momento que não havia mais ninguém para compartilhá-las. A geladeira se encheu de sobras que eu não conseguia comer, comida que acabaria estragando e me lembrando mais uma vez que eu estava cozinhando para fantasmas. 3 semanas se passaram até que Marcelo finalmente ligou. Não para perguntar como eu estava, não para explicar sua ausência, mas para perguntar se o pai tinha deixado algo para ele no testamento. Mãe, eu sei que a hora é inconveniente, ele disse, a voz carregando aquele tom familiar que ele usava quando queria algo. Mas eu estou numa situação apertada agora, e eu queria saber se o pai talvez tenha me deixado algum dinheiro ou se há algo que eu possa vender para me ajudar. Eu segurei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Depois de tudo, depois de faltar ao funeral do pai, depois de semanas sem ao menos checar como estava sua mãe de luto, sua primeira preocupação era dinheiro. Seu pai deixou algo para você, eu disse calmamente. Mas não é o que você pensa. O que quer dizer? Tipo, um carro? Ferramentas? Qual é, mãe? Eu realmente preciso de grana agora. O aluguel está vencendo e Tito disse que pode me despejar se eu atrasar de novo. Tito. O mesmo amigo que provavelmente estava bebendo com Marcelo no dia em que enterramos o pai dele. O mesmo amigo que nunca encorajou meu filho a visitar os pais ou verificar a família. O mesmo amigo que parecia pensar que apoiar os piores hábitos de Marcelo era, de alguma forma, amizade. Marcelo, eu disse. Minha voz mal era um sussurro. Seu pai teve um ataque cardíaco numa terça-feira. Ele morreu numa quinta. Nós o enterramos num sábado. Hoje é domingo, 3 semanas depois. Esta é a primeira vez que você me liga. Silêncio do outro lado. Não o silêncio confortável que Roberto e eu costumávamos compartilhar, mas o silêncio pesado e culpado de alguém que sabe que falhou, mas não quer admitir. Eu estive lidando com meus próprios problemas, mãe. Você não entende a pressão que estou sofrendo. Pressão. Como se perder o amor da sua vida após 40 anos não fosse pressão. Como se sentar sozinha em uma casa cheia de memórias não fosse pressão. Como se perguntar onde você errou como mãe não fosse o tipo de pressão que a mantém acordada à noite, olhando para o teto e questionando cada decisão que já tomou. O que eu entendo, eu disse, é que eu te criei melhor do que isso. Não comece com chantagem emocional, mãe. Eu disse que sinto muito por ter faltado ao funeral.
Eu tinha coisas acontecendo naquele dia. Coisas acontecendo. É assim que ele chamava. Coisas mais importantes do que homenagear o homem que sacrificou tudo por ele. Coisas mais urgentes do que apoiar a mãe dele no dia mais sombrio da vida dela. Pensei em todas as vezes que Roberto defendeu Marcelo para mim quando eu me preocupava com as escolhas dele. Ele está apenas encontrando o caminho dele, Roberto diria. Lembra como nos sentíamos perdidos na idade dele? Mas Marcelo não tinha mais 19 anos. Ele tinha 32, idade suficiente para saber que algumas responsabilidades não podem ser adiadas. Alguns momentos não podem ser recuperados depois de perdidos. Seu pai costumava dizer que família significa se fazer presente, eu lhe disse. Não quando é conveniente. Não quando há algo a ganhar. Apenas se fazer presente. Olha, eu não preciso de sermão agora. Preciso saber se há algo que eu possa usar para passar por essa fase difícil. Você pode me ajudar ou não? A crueldade casual em sua voz me atingiu como um golpe físico. Aquele era meu filho. O bebê que eu amamentei em febres e pesadelos. O menininho que costumava subir no meu colo e me dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Em algum momento, aquela criança amorosa tinha sido substituída por este estranho que via os pais como recursos a serem explorados, em vez de pessoas a serem valorizadas. Eu posso te ajudar, eu disse finalmente. Mas não do jeito que você pensa. O que isso significa? Significa que seu pai deixou para você algo mais valioso do que dinheiro. Ele deixou uma chance de você se tornar o homem que ele sempre acreditou que você poderia ser. Marcelo riu, mas não havia humor na risada. Ótimo. Mais uma lição de vida do pai. Isso não vai pagar meu aluguel, mãe. Depois que ele desligou, eu me sentei na poltrona de Roberto e chorei pela primeira vez desde o funeral. Não só pelo meu marido, mas pelo meu filho. O filho que eu perdi muito antes de Roberto morrer. O filho que escolheu o vício e a irresponsabilidade em vez dos valores que tentamos tanto incutir. Lembrei-me da última conversa que Roberto e eu tivemos sobre Marcelo. Foi um mês antes do ataque cardíaco, depois que Marcelo faltou a mais uma reunião de família porque estava ocupado demais para visitar. Roberto tinha ficado quieto durante o jantar, mexendo na comida com aquele olhar distante que ele tinha quando estava preocupado. Fico pensando onde foi que a gente errou com ele, Roberto tinha dito. Demos muito? Não demos o suficiente? Fomos moles demais quando ele se meteu em problemas? Ou duros demais quando ele precisava de compreensão? Nós o amamos, eu respondi. Isso é tudo que sabíamos fazer. Mas e se o amor não foi suficiente? E se devêssemos ter sido mais duros, estabelecido mais limites, feito ele enfrentar as consequências em vez de sempre tirá-lo do apuro? Tivemos aquela conversa tantas vezes ao longo dos anos, sempre terminando com a mesma conclusão. Fizemos o nosso melhor com o conhecimento e os recursos que tínhamos. Mas, sentada sozinha naquela casa, cercada por 40 anos de fotos de família que contavam a história de um amor que não havia sido retribuído, me perguntei se Roberto tinha razão em se preocupar. Os vizinhos começaram a me evitar depois disso. Não de forma óbvia. Eles ainda acenavam se me viam no quintal. Mas as visitas casuais pararam. Os convites para eventos comunitários secaram. Eu me tornei a mulher cujo próprio filho não se deu ao trabalho de comparecer ao funeral do pai. E, de alguma forma, isso me tornou um lembrete de algo desconfortável, algo sobre o qual eles não queriam pensar muito de perto. Dona Paula, a vizinha do lado, costumava passar para um café toda terça. Éramos amigas há 15 anos, compartilhando receitas, fofocas e a companhia confortável de mulheres que criaram seus filhos no mesmo bairro. Mas as terças-feiras após o funeral de Roberto pareciam diferentes. Ela arranjava desculpas para manter nossas conversas curtas, sempre se lembrando de alguma tarefa urgente que exigia sua atenção imediata. "Como você está aguentando, querida?" ela perguntava, mas seus olhos já se moviam em direção à porta, sua linguagem corporal sugerindo que ela realmente não queria ouvir a resposta. Eu entendi. Eu representava o pior medo de toda mãe, que todo o amor, sacrifício e noites sem dormir pudessem não ser suficientes para garantir a devoção de seus filhos. Eu era a prova viva de que bons pais podiam criar filhos ingratos, que décadas de investimento familiar
podiam ser descartadas tão facilmente quanto o jornal de ontem. Decidi tentar mais uma vez. Talvez se eu me aproximasse de forma diferente, talvez se eu mostrasse a Marcelo que não estava desistindo dele, ele se lembraria do laço que costumávamos ter. Então, dirigi até o apartamento dele numa quinta-feira de manhã, levando uma vasilha com os biscoitos de chocolate preferidos dele. A mesma receita que eu fazia para ele desde os 5 anos de idade. O prédio era pior do que eu imaginara. Tinta descascando, caixas de correio quebradas e um cheiro no corredor que me fez prender a respiração. Era ali que meu filho morava, naquele lugar que parecia mais um último recurso do que um lar. Quando ele atendeu a porta, parecia não ter dormido há dias. Seus olhos estavam vermelhos, suas roupas amarrotadas, e eu podia sentir o cheiro de álcool no hálito dele, mesmo sendo mal e mal 10 da manhã. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe biscoitos", eu disse segurando a vasilha como uma oferta de paz. E pensei que talvez pudéssemos conversar. Ele olhou por cima do ombro e ouvi vozes lá dentro. Os amigos dele, provavelmente os mesmos que o fizeram companhia, enquanto o pai era enterrado. "A hora não é boa, de verdade. Só um minutinho, meu amor. Eu sinto sua falta." A palavra "meu amor" pairou no ar entre nós como algo constrangedor. Eu o vi estremecer ligeiramente, como se meu afeto maternal fosse um inconveniente que ele não podia se dar ao luxo de ter na frente dos amigos. "Está bem. Entra um segundo." O apartamento era um caos. Garrafas de cerveja vazias cobriam todas as superfícies, caixas de pizza empilhadas nos cantos, roupas espalhadas sobre móveis que pareciam ter sido resgatados de briques. 3 homens estavam sentados em volta de uma mesinha de centro coberta de cartas e garrafas vazias, olhando para mim com o tipo de desinteresse casual reservado para interrupções indesejadas. "Gente, esta é a minha mãe", Marcelo disse, sua voz carregando um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Quase de desculpa, como se minha presença exigisse uma explicação que ele não queria dar. Um deles, Tito, presumi, olhou para cima com um sorriso afetado. "É essa que anda ligando por causa do dinheiro?" Meu rosto queimou de vergonha. Marcelo estava discutindo nossos assuntos particulares de família com aqueles estranhos, transformando minha dor e preocupação em entretenimento para pessoas que claramente não tinham respeito por laços familiares. "Eu não tenho ligado por causa de dinheiro", eu disse calmamente. "Eu tenho ligado porque sou a mãe dele e o amo." O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer discussão. Aqueles homens olhavam para mim como se eu estivesse falando uma língua estrangeira, como se o amor materno fosse um conceito antiquado que não tinha lugar no mundo deles. Marcelo se moveu desconfortavelmente, pego entre a mãe que o criou e os amigos que apoiavam seus piores impulsos. "Bom, obrigado pelos biscoitos, mãe. Eu te ligo mais tarde, tá?" Mas ele não ligaria. Nós dois sabíamos disso. Era a maneira dele de me dispensar educadamente, de me tirar do espaço dele antes que eu me tornasse mais um constrangimento do que já era. "Marcelo", eu disse. Minha voz mal era um sussurro. "O aniversário do seu pai é semana que vem. Eu esperava que talvez você viesse comigo ao cemitério. Poderíamos levar flores, talvez contar a ele o que tem acontecido na sua vida." Tito riu. Riu alto mesmo. "Mano, sua mãe quer que você converse com um defunto." As palavras me atingiram como um tapa. Roberto não era apenas um defunto. Ele era o pai de Marcelo, um homem que dedicou a vida a ser o melhor pai que sabia ser. Mas naquela sala, cercada por aquelas pessoas que não valorizavam nada além de seus prazeres imediatos, a memória do meu marido era apenas mais uma fonte de diversão. O rosto de Marcelo ficou vermelho, mas não de raiva pelo desrespeito do amigo. Ele estava envergonhado de mim, do meu pedido, do lembrete de que ele tinha obrigações familiares que se estendiam para além daquele apartamento sujo e daquelas amizades superficiais. "Mãe, eu não curto muito essa coisa de cemitério. É só estranho para mim." Estranho. Visitar o túmulo do pai era estranho, mas passar os dias bebendo com amigos desempregados que zombavam da mãe em luto era perfeitamente normal. Senti algo estalar dentro do meu peito. Não meu coração se partindo, porque isso já havia acontecido. Isto era diferente.
Era a minha esperança finalmente cedendo sob o peso de tanta decepção. Eu entendo, eu disse, embora não entendesse mais nada. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, ouvi a voz de Tito através das paredes finas. Mano, sua mãe é intensa. Não é à toa que você não quer lidar com essa chantagem emocional. E a resposta de Marcelo: ela sempre foi dramática. Meu pai lidava com ela melhor do que eu. Dramática. 40 anos de casamento, e eu estava sendo dispensada como dramática por querer homenagear a memória do meu marido com o nosso filho. Por esperar respeito e consideração básicos. Por acreditar que família significava algo mais do que um inconveniente a ser administrado. Sentei no carro por 20 minutos antes de conseguir confiar em mim mesma para dirigir. Os biscoitos estavam no banco do passageiro, rejeitados como tudo o mais que tentei oferecer. Pensei em todas as vezes que fiz aqueles biscoitos ao longo dos anos. Para festas escolares, para o time de futebol de Marcelo, para feriados em que nossa casa estava cheia de risadas e amor. Agora, eles eram apenas mais um símbolo de como eu tinha falhado completamente em criar um filho que valorizasse as coisas que importam. A volta para casa me levou pelo cemitério onde Roberto estava enterrado. Parei, embora não tivesse planejado. A lápide era simples, apenas o nome e as datas dele e a inscrição que eu escolhi: marido e pai amado. Sentada ali no silêncio, me perguntei se a segunda parte ainda era verdadeira. Você pode ser um pai amado para um filho que nem sequer visita seu túmulo? Eu não sei o que fazer, sussurrei para a pedra. Eu não sei mais como alcançá-lo. O vento sussurrou pelas árvores que Roberto sempre amou, e por um momento me permiti imaginar que era a voz dele, oferecendo a sabedoria e o conforto que ele proporcionou por 40 anos. Mas o silêncio que se seguiu era apenas silêncio, vazio e absoluto. Quando cheguei em casa, liguei para minha irmã Carmen, em Brasília. Nós nos distanciamos ao longo dos anos. A distância e caminhos de vida diferentes dificultaram a comunicação regular, mas ela era a única família que me restava além de Marcelo. Lúcia, está tudo bem? Sua voz está péssima. Eu contei a ela sobre o funeral, sobre a ausência de Marcelo, sobre a visita horrível ao apartamento dele. Enquanto falava, podia sentir o julgamento em seu silêncio. Carmen sempre foi a irmã prática, aquela que tomava decisões difíceis, sem se prender ao sentimentalismo. Sabe qual é o seu problema? Ela disse quando terminei. Você ainda o está tratando como se ele fosse uma criança que magicamente vai sair dessa fase. Ele tem 32 anos, Lúcia. Isso não é mais uma fase. É quem ele é. Mas ele é meu filho. E você é a mãe dele. Isso não significa que você tem que aceitar ser tratada como lixo. Roberto estragou esse menino, e agora você está fazendo a mesma coisa. As palavras doeram porque carregavam um grão de verdade que eu não queria admitir. Nós havíamos incentivado o egoísmo de Marcelo por sempre arranjar desculpas para ele? Nosso amor incondicional havia se tornado tolerância incondicional para um comportamento que deveria ter tido consequências? O que eu devo fazer? Desistir dele completamente? Estou dizendo que talvez seja a hora de deixá-lo experimentar algumas consequências reais por suas escolhas. Pare de ligar. Pare de visitar. Pare de enviar dinheiro ou biscoitos ou o que mais você tem feito para facilitar a vida dele. Deixe que ele sinta sua falta por uma vez, em vez de te dar como garantida. Depois que desligamos, eu me sentei na poltrona de Roberto e tentei imaginar o que ele teria dito. Ele teria concordado com a abordagem de amor duro de Carmen ou teria me encorajado a continuar tentando. A verdade era que nunca precisamos enfrentar esta situação juntos. Roberto morreu ainda acreditando que nosso filho acabaria amadurecendo e se tornando o homem que criamos. 3 meses se passaram sem uma palavra de Marcelo. Parei de ligar, parei de passar pelo apartamento dele. Parei de arranjar desculpas para os poucos vizinhos que ainda perguntavam sobre ele. O conselho de Carmen ecoava na minha mente diariamente. Deixe que ele experimente as consequências. Deixe que ele sinta minha falta por uma vez. Mas o silêncio estava me consumindo. Comecei a ter conversas com a fotografia de Roberto na lareira. Não conversas loucas. Eu não estava perdendo a cabeça.
mas o tipo de conversa tranquila que costumávamos ter durante o café da manhã. Eu lhe contava sobre o meu dia, sobre a balconista do supermercado que foi gentil comigo, sobre as contas que eu estava lutando para pagar apenas com o meu salário do INSS. E eu perguntava o que eu deveria fazer sobre nosso filho. A fotografia nunca respondia, claro. O sorriso gentil de Roberto permanecia congelado no tempo, capturado durante o nosso último Natal juntos, quando ele ainda estava saudável o suficiente para me ajudar a pendurar as luzes na árvore. Naquela época, eu acreditava que tínhamos anos pela frente. Naquela época, Marcelo pelo menos fingia se importar com as tradições familiares. O inverno chegou cedo naquele ano, e com ele veio uma solidão tão profunda que às vezes eu esquecia de comer. Eu me pegava parada na cozinha na hora do jantar, olhando para o fogão, incapaz de lembrar por que tinha ido até lá. A comida perdeu seu propósito quando não havia ninguém para compartilhar, ninguém para cozinhar além de mim. A casa parecia um museu de uma vida que não existia mais. Os óculos de leitura de Roberto ainda estavam na mesa de cabeceira. Os medicamentos dele permaneciam alinhados no armário do banheiro porque eu não conseguia jogá-los fora. A caneca de café preferida dele, aquela que dizia "Melhor pai do mundo", que Marcelo lhe dera no Dia dos Pais 15 anos atrás, ficava sem uso no armário, um lembrete amargo de promessas que nunca foram cumpridas. Eu me pegava dormindo no quarto de hóspedes mais vezes do que não. Nosso quarto tinha muitas memórias, muitas conversas sobre sonhos que nunca se realizariam. Havíamos falado sobre envelhecer juntos, sobre mimar os netos, sobre Marcelo finalmente se ajeitar e nos trazer uma nora que se tornaria como a filha que nunca tivemos. Em vez disso, eu estava envelhecendo sozinha, e a perspectiva de netos parecia tão distante quanto a lua. O Natal foi o pior. Eu sempre fui aquela que insistia nas tradições familiares, que se certificava de que celebrássemos adequadamente, mesmo quando o dinheiro estava apertado. Este ano, montei uma pequena árvore, mais por hábito do que por espírito natalino, e embrulhei 2 presentes. Um para Marcelo, caso ele me surpreendesse com uma visita. Um para Roberto, porque alguns rituais são mais difíceis de quebrar do que outros. Na manhã de Natal, sentei sozinha de roupão, tomando café na minha própria caneca, enquanto a caneca "Melhor pai do mundo" de Roberto permanecia intocada no armário. O presente para Marcelo estava debaixo da árvore como uma acusação. O presente para Roberto, um novo livro sobre marcenaria que ele nunca leria, parecia a manifestação física da minha incapacidade de aceitar a realidade. Pelo ano novo, algo dentro de mim simplesmente desistiu. Não da minha vida. Eu não estava pensando em nada tão dramático, mas da minha esperança. A parte de mim que sempre acreditou que as coisas dariam certo, que o amor acabaria triunfando, que as pessoas boas eram recompensadas por sua paciência e sacrifício, finalmente morreu. Parei de atender o telefone. Dona Paula tinha ligado algumas vezes depois do Natal, provavelmente se sentindo culpada pelos meses de esquiva, mas eu deixei tocar. Carmen ligou de Brasília. E eu deixei tocar também. A igreja ligou sobre oportunidades de voluntariado. E eu não consegui sequer reunir energia para me sentir mal por ignorá-los. Para quê? Passei minha vida adulta inteira servindo aos outros. Meu marido, meu filho, minha comunidade. E no final, eu estava completamente sozinha. Todo aquele serviço, todo aquele sacrifício, todo aquele amor, e eu não tinha nada para mostrar, exceto uma casa vazia e um filho que não se dava ao trabalho de checar se eu estava viva ou morta. Em uma noite particularmente sombria de janeiro, me peguei parada no antigo quarto de Marcelo. Eu o mantive exatamente como ele deixou quando se mudou aos 25 anos. Troféus de futebol nas prateleiras, pôsteres das bandas favoritas dele ainda colados nas paredes, o diploma do ensino médio em uma moldura na escrivaninha. Olhando para ele agora, parecia um santuário para uma pessoa que nunca realmente existiu. O menino que ganhou aqueles troféus, que tinha tanto orgulho daquele diploma, que me abraçava forte depois de cada jogo e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Para onde ele foi? Quando ele foi substituído por este estranho que via meu amor como um inconveniente e minha dor como entretenimento para os amigos dele?
Eu puxei os álbuns de fotos que estava evitando desde a morte de Roberto. Página após página de memórias de família. Os primeiros passos de Marcelo, o primeiro dia de aula, festas de aniversário e manhãs de Natal e férias de verão. Em todas as fotos, ele parecia feliz. Todos nós parecemos felizes. Teria sido tudo uma ilusão? Eu estava tão desesperada para acreditar em nossa família perfeita que ignorei os sinais do egoísmo que acabaria consumindo meu filho. Havia uma foto perto do fim do álbum que me fez parar de repente. Marcelo aos 28 anos, ao lado de Roberto em nosso quintal. Ambos segurando varas de pescar, e o braço de Roberto estava em volta dos ombros de nosso filho. Marcelo estava sorrindo, mas algo em seus olhos parecia distante. Como se ele já estivesse planejando sua fuga das obrigações do amor familiar. Roberto estava tão animado com aquela pescaria. Ele finalmente está começando a apreciar passar tempo com o velho, ele me disse depois. Mas talvez Marcelo estivesse apenas cumprindo a rotina, suportando a companhia do pai em vez de desfrutá-la. Talvez todos aqueles momentos que eu valorizei como prova do nosso laço familiar não tivessem significado nada para ele. Fechei o álbum e voltei para a sala, onde a poltrona de Roberto estava vazia como sempre. A casa parecia maior de alguma forma, como se as paredes estivessem se esticando para longe de mim, me deixando isolada no centro de muito espaço. Até meus próprios passos ecoavam estranhamente, como se a própria casa estivesse surpresa por encontrar alguém ainda morando ali. Naquela noite, deitei na cama do quarto de hóspedes e tentei lembrar a última vez que me senti verdadeiramente feliz. Não contente, não em paz, mas genuinamente feliz. Foi no aniversário de Roberto, 2 anos atrás, quando Marcelo nos surpreendeu aparecendo com um cartão feito em casa e ficando para o jantar. Ele parecia limpo naquela noite, mais como o seu eu antigo, e por algumas horas me permiti acreditar que estávamos nos curando como família. Mas até aquela memória parecia contaminada agora. Ele tinha vindo porque genuinamente queria celebrar o aniversário do pai? Ou porque precisava de algo de nós? Seu afeto tinha sido real? Ou apenas mais uma performance projetada para manter sua rede de segurança financeira intacta? Na manhã seguinte, sentei na mesa da cozinha e escrevi 3 cartas. Uma para Carmen, pedindo desculpas por não ter retornado suas ligações e explicando que precisava de um tempo para descobrir quem eu era sem Roberto, sem a preocupação constante com Marcelo. Uma para Dona Paula, agradecendo pelos anos de amizade e liberando-a de qualquer obrigação de verificar como eu estava. E uma para Marcelo. Essa última carta foi a mais difícil. Eu a escrevi e rasguei. Escrevi de novo e amassei em uma bola. Finalmente, na terceira tentativa, consegui colocar no papel as palavras que estavam presas no meu coração por meses. Eu não sei o que fiz de errado como sua mãe, mas me desculpe. Me desculpe por não ter conseguido criar um filho que pudesse me amar de volta da maneira que sempre amei você. Me desculpe por não ter sido forte o suficiente para te ensinar que família significa se fazer presente, especialmente quando é difícil. Me desculpe por seu pai ter morrido acreditando que você se tornaria um homem melhor do que você tem sido. Selei a carta e a coloquei na gaveta com os óculos de leitura de Roberto e seu medicamento de pressão arterial sem uso. Eu não a enviei. Eu não conseguia enviá-la. Mas escrevê-la parecia estancar uma ferida que estava infeccionando há muito tempo. Mas, mesmo no meu mais profundo desespero, mesmo quando sentia que não tinha mais nada a perder, havia algo que eu mantinha escondido no fundo da mesma gaveta. Algo que Roberto havia me dado 3 dias antes de morrer, quando ainda estava lúcido o suficiente para fazer planos, mas doente o suficiente para saber que seu tempo estava se esgotando. Algo que ele me fez prometer guardar até que eu soubesse que Marcelo estava pronto para entender o que significava. Quando ele voltar para você, e ele vai voltar, Lúcia, porque a dor tem uma maneira de ensinar lições que o amor às vezes não consegue. Entregue isto a ele. Roberto sussurrou, mas não até que ele esteja pronto para realmente ouvir. Eu não tinha olhado para aquilo desde que Roberto morreu. Eu não tinha certeza se estava pronta para enfrentar a mensagem que meu marido havia deixado para o nosso filho. Mas estava lá,
esperando, como uma semente enterrada no solo de inverno, mantendo a possibilidade da primavera, mesmo quando tudo ao redor parecia morto. A primavera chegou sem alarde, mas algo em mim começou a mudar com a mudança de estação. Não era esperança exatamente. A esperança parecia muito frágil, muito fácil de quebrar. Era algo mais silencioso, mas mais forte, como a maneira pela qual as raízes das árvores crescem profundamente subterrâneas antes que alguém possa ver o novo crescimento acima. Comecei a fazer caminhadas novamente. Não para um lugar específico, apenas ao redor do bairro onde Roberto e eu construímos nossa vida juntos. No início, essas caminhadas pareciam uma punição. Cada ponto de referência familiar me lembrava conversas que tivemos, planos que fizemos, sonhos que nunca se realizariam. Mas, gradualmente, elas se tornaram outra coisa. Tornaram-se tempo para pensar sem o peso daquela casa vazia me pressionando. Durante uma dessas caminhadas, passei pela casa da família Martins e notei a mãe idosa deles, Dona Rosa, sentada sozinha na varanda da frente. Ela se mudou para lá depois que o marido morreu, mas eu raramente a via do lado de fora. Algo na maneira como ela estava sentada, perfeitamente imóvel, observando o mundo passar, me lembrou de mim mesma. Parei de andar e olhei para ela. Realmente olhei. Ela tinha provavelmente a minha idade, talvez um pouco mais velha, com cabelo prateado puxado para trás em um coque arrumado e olhos que continham a mesma tristeza tranquila que eu via no meu próprio espelho todas as manhãs. Mas ela não estava chorando ou desmoronando. Ela estava apenas existindo com dignidade. Bom dia, eu chamei suavemente. Ela sorriu e acenou. Dia lindo, não é? Foi uma troca tão simples, mas foi a primeira conversa real que tive com outra pessoa em semanas. Não sobre meus problemas ou minha dor, apenas um reconhecimento de que o mundo ainda estava girando e ainda havia beleza nele, mesmo que eu não pudesse senti-la ainda. Comecei a cronometrar minhas caminhadas para coincidir com Dona Rosa sentada na varanda. Trocávamos amenidades sobre o tempo, sobre os jardins dos vizinhos, sobre pequenas coisas que não exigiam que eu explicasse minha situação ou defendesse minhas escolhas. Essas conversas breves se tornaram âncoras no meu dia, prova de que eu ainda podia me conectar com outro ser humano sem o peso da minha tragédia sobrecarregando tudo. Uma manhã, Dona Rosa não estava em sua varanda. Fiquei desapontada de uma maneira que me surpreendeu. Eu tinha passado a depender daquele pequeno ritual, daquele lembrete de que eu não era completamente invisível para o mundo. Quando ela apareceu no dia seguinte, senti um alívio genuíno. Senti sua falta ontem. Eu disse antes que pudesse me conter. Consulta médica. Ela respondeu. Envelhecer dá trabalho e é caro. Ela riu, e havia algo naquela risada. Não amargura, não autopiedade, apenas aceitação das realidades da vida, que me fez entender algo importante. Dona Rosa provavelmente perdeu pessoas também. Ela provavelmente se desapontou com membros da família, provavelmente se sentiu esquecida e sozinha. Mas ela descobriu como continuar vivendo de qualquer maneira. Comecei a estudar outras pessoas durante minhas caminhadas, prestando realmente atenção em como elas se moviam em seus dias. A viúva que cuidava do jardim com um zelo metódico, criando beleza, embora o marido não estivesse lá para vê-la. O senhor idoso que passeava com seu cachorro velhinho todas as manhãs, falando com o animal como se fosse seu melhor amigo. A mulher da minha idade que recolhia o lixo no parque, não porque alguém pediu, mas porque ela decidiu que valia a pena fazer. Todas essas pessoas sobreviveram a perdas, decepções, traições. Todas elas encontraram maneiras de continuar que não dependiam da aprovação ou atenção de outras pessoas. Elas aprenderam a encontrar propósito em pequenas ações, significado em rotinas simples, dignidade em apenas se fazerem presentes para suas próprias vidas. Comecei a manter um diário. Não sobre minha dor ou minha raiva em relação a Marcelo, mas sobre pequenas observações. A maneira como a luz da manhã caía sobre a mesa da minha cozinha. O som da chuva no telhado que Roberto tinha consertado há 5 anos. O fato de que as roseiras que ele plantou estavam florescendo novamente,
apesar de não ter ninguém para cuidar delas adequadamente. Escrever essas coisas parecia uma conversa com uma parte de mim mesma que eu tinha esquecido que existia. Antes de Roberto, antes de Marcelo, antes que o casamento e a maternidade consumissem minha identidade, eu era alguém que notava as coisas, que encontrava maravilha em momentos comuns. Essa pessoa tinha sido enterrada sob décadas de foco nas necessidades dos outros, mas ela ainda estava lá, esperando para ser lembrada. Uma noite, enquanto escrevia sobre o cardeal que estava visitando meu comedouro de pássaros, percebi que não tinha pensado em Marcelo por uma hora inteira. O reconhecimento me chocou. Por meses, a ausência do meu filho tinha sido como uma dor de cabeça constante, sempre presente, mesmo quando eu estava tentando me concentrar em outras coisas. Mas por uma hora preciosa, eu estava completamente absorvida em algo que não tinha nada a ver com meu papel de mãe desapontada. Naquela noite, abri a gaveta onde eu tinha colocado a carta final de Roberto para Marcelo. Eu não a li. Ainda não estava pronta para isso. Mas toquei no envelope, traçando a caligrafia cuidadosa do meu marido com o dedo. Marcelo Rodrigues, escrito no traço preciso que Roberto tinha aprendido na escola católica. Praticado através de décadas de assinaturas em cartões de aniversário, boletins e autorizações. Estou começando a entender algo, sussurrei para o envelope, como se Roberto pudesse me ouvir através de suas últimas palavras para nosso filho. Todos esses meses, eu estive esperando que Marcelo voltasse e me fizesse sentir uma mãe bem-sucedida novamente. Mas talvez ser uma mãe bem-sucedida não seja sobre se seus filhos te apreciam. Talvez seja sobre criá-los com força suficiente para sobreviver, mesmo quando eles fazem escolhas terríveis. O pensamento pareceu revolucionário, como descobrir um novo cômodo em uma casa em que você morou por décadas. E se meu valor como mãe não fosse determinado pelo comportamento de Marcelo? E se os valores que Roberto e eu tentamos incutir ainda estivessem lá dentro do nosso filho, enterrados sob o vício e o egoísmo, mas não destruídos? E se a verdadeira medida da nossa criação fosse se lhe demos as ferramentas para, eventualmente, encontrar o caminho de volta para a pessoa que criamos? Comecei a me lembrar de coisas que havia esquecido na minha dor e decepção. A maneira como Marcelo, aos 5 anos, insistia em compartilhar seus doces de Halloween com as crianças do bairro que não podiam pagar fantasias. A vez que ele gastou seu dinheiro de aniversário em um presente para Roberto quando meu marido estava doente com pneumonia. A maneira como ele chorou quando nosso cachorro velho morreu, não apenas por ele mesmo, mas porque estava preocupado com o quão tristes Roberto e eu ficaríamos. Aquela criança empática e generosa ainda estava em algum lugar dentro do homem que me desapontou tão profundamente. Vício, dor e escolhas ruins enterraram essas qualidades. Mas elas não se foram. Roberto acreditou nisso até o dia em que morreu. E talvez fosse hora de eu acreditar também. Comecei a fazer as coisas de forma diferente. Em vez de ligar para Marcelo ou passar pelo apartamento dele, eu lhe escrevia cartas que não enviava. Cartas reais, não raivosas ou implorando, mas cartas que contavam sobre minha vida diária, sobre memórias que eu valorizava, sobre o homem que o pai dele foi quando Marcelo era jovem demais para apreciá-lo totalmente. Seu pai costumava cantar desafinado no chuveiro todas as manhãs, escrevia em uma carta. Ele pensava que eu não podia ouvi-lo, mas as paredes desta casa velha são mais finas do que ele imaginava. Ele cantava as mesmas 3 músicas repetidamente. Sweet Caroline, Brown-Eyed Girl e aquela canção de ninar espanhola que a mãe dele costumava cantar para ele. Eu nunca lhe disse que podia ouvir porque eu amava saber que ele começava todos os dias feliz o suficiente para cantar. Escrever essas cartas parecia retomar a infância do meu filho, puxando-a de volta da sombra lançada por seus fracassos adultos. Essas memórias também me pertenciam, não apenas a ele. Eram a prova de que o amor tinha existido em nossa família, que a alegria tinha sido real, que os anos de sacrifício e devoção não tinham sido desperdiçados, mesmo que não tivessem produzido o resultado que eu esperava. Também comecei a cuidar melhor de mim em maneiras pequenas, mas significativas. Comecei a comer refeições regulares novamente, não porque estava com fome,
mas porque meu corpo merecia nutrição. Comprei lençóis novos para a cama do quarto de hóspedes onde eu andava dormindo, tornando-o oficialmente meu espaço, em vez de um refúgio temporário. Até cortei e arrumei meu cabelo pela primeira vez desde o funeral de Roberto, não porque tinha para onde ir, mas porque eu queria reconhecer a mulher no espelho novamente. Essas mudanças não eram dramáticas ou visíveis para mais ninguém, mas pareciam profundas para mim. Eu estava aprendendo a ser o sujeito da minha própria vida, em vez de apenas um personagem coadjuvante nas histórias dos outros. Estava descobrindo que a dignidade não exigia plateia, que o autorrespeito podia existir mesmo quando mais ninguém estava prestando atenção. Mas a mudança mais importante era a mais difícil de articular. Algo dentro de mim estava mudando de reativo para ativo, de vítima para outra coisa. Eu ainda não tinha certeza de como chamar, mas parecia força. Não o tipo de força que vem da raiva ou da determinação de provar que os outros estão errados, mas a força silenciosa que vem de aceitar o que você não pode controlar enquanto retoma o que pode. Eu não estava mais esperando que Marcelo voltasse e validasse meu valor como mãe. Eu não estava mais medindo meus dias pela ausência dele ou meu sucesso pelos fracassos dele. Em vez disso, eu estava me preparando para algo que ainda não conseguia nomear. Preparando-me para estar pronta para o que viesse a seguir, fosse silêncio contínuo ou reencontro inesperado. Preparando-me para encontrar meu filho. Se e quando ele estivesse pronto para ser encontrado, como uma pessoa completa, em vez de apenas uma mãe de coração partido. 6 meses se passaram desde minha última conversa com Marcelo, quando tomei uma decisão que me surpreendeu. Eu ia limpar o armário de Roberto completamente e doar as roupas dele para a igreja. Não porque estava pronta para esquecê-lo, mas porque finalmente estava pronta para parar de viver em um museu do nosso passado. Eu estava evitando aquele armário desde o dia em que ele morreu, abrindo-o apenas para tocar suas camisas quando a solidão se tornava insuportável. Mas guardar as roupas dele não o estava trazendo de volta, e não estava me ajudando a seguir em frente. Era hora de deixar que outra pessoa se beneficiasse dos casacos de lã e das camisas de botão que nunca mais manteriam Roberto aquecido. Enquanto dobrava cada peça de roupa, me peguei dizendo adeus de verdade pela primeira vez. Obrigada por usar isto em todos os jantares de aniversário de casamento. Sussurrei para o terno azul marinho dele. Obrigada por ficar tão bonito nisto quando renovamos nossos votos. Cada item guardava uma memória. Mas em vez de me agarrar à tristeza, tentei sentir gratidão pelas experiências que compartilhamos. No bolso interno do casaco de inverno dele, encontrei algo que me fez sentar bruscamente na cama. Um pequeno caderno, cheio da caligrafia de Roberto. Listas, principalmente. Itens de supermercado, projetos de reparo doméstico, consultas médicas. Mas na última página, datada de apenas 2 semanas antes do ataque cardíaco dele, ele havia escrito algo diferente. Coisas para dizer a Lúcia. Ela é mais forte do que imagina. Ela criou um bom menino, mesmo que ele esteja perdido agora. Marcelo voltará para nós quando a dor ficar alta o suficiente. O amor não morre só porque alguém esquece como senti-lo. Ela precisa se lembrar de quem ela era antes de se tornar apenas esposa e mãe. Diga a ela que estou orgulhoso da mulher que ela está se tornando. Li aquelas palavras repetidamente até que ficassem borradas pelas minhas lágrimas. Roberto tinha visto algo em mim que eu tinha esquecido que existia. Mesmo em suas últimas semanas, quando estava focado em sua própria mortalidade, ele estava pensando no meu futuro, na minha força, no meu potencial de crescimento. Ele sabia que eu sobreviveria a isso, mesmo quando eu não conseguia imaginar como. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde antes de Roberto adoecer. Cozinhei uma refeição de verdade. Não apenas algo para encher o estômago, mas um jantar adequado com legumes, temperos e cuidado. Pus a mesa com nossa louça boa, acendi velas e comi devagar enquanto música clássica tocava suavemente ao fundo. Parecia homenagear tanto a memória de Roberto quanto meu próprio merecimento de ser bem tratada, mesmo que eu fosse a única a fazer o tratamento. Depois do jantar, liguei para Carmen pela primeira vez em meses. Lúcia?
Meu Deus, eu estava tão preocupada. Por que você não estava atendendo o telefone? Eu precisei de tempo para resolver algumas coisas. Eu disse. Estou ligando para dizer que estou bem. Realmente bem. Não apenas fingindo estar bem. O alívio na voz dela era palpável. Você parece diferente. Mais forte de alguma forma. Eu me sinto diferente. Encontrei algumas anotações que Roberto escreveu antes de morrer, e elas me lembraram de algo importante. Passei tantos anos me definindo através de outras pessoas, como esposa de Roberto, como mãe de Marcelo, que esqueci que eu também era apenas Lúcia, uma pessoa com valor independente de quão bem eu conseguia amar os outros. Carmen ficou quieta por um momento. Isso é muito sábio, Lúcia. Eu estou orgulhosa de você. Conversamos por 1 hora. Conversamos de verdade, sobre a vida dela em Brasília, e meus planos para a casa e as pequenas maneiras pelas quais eu estava reconstruindo minha rotina diária. Foi bom ter uma conversa que não estava centrada nos meus problemas, ou na minha dor. Lembrar que eu podia ser irmã de alguém, bem como mãe desapontada de alguém. Na semana seguinte, fui voluntária no banco de alimentos da igreja pela primeira vez desde o funeral de Roberto. Dona Judite, que administrava os programas sociais, parecia genuinamente feliz em me ver. Lúcia, sentimos sua falta. Como você está se aguentando? Estou aprendendo a me sustentar sozinha, eu disse, e era verdade. Trabalhar ao lado de outros voluntários, separando alimentos enlatados e preparando caixas de refeição para famílias necessitadas, me lembrou de algo que eu tinha perdido na minha dor, a satisfação de ser útil, de contribuir com algo significativo para a minha comunidade. Essas pessoas não sabiam sobre meus fracassos como mãe ou minha solidão como viúva. Elas apenas sabiam que eu aparecia, trabalhava duro e tratava a todos com bondade. Uma das famílias que atendemos era uma jovem com 2 filhos pequenos, obviamente lutando para sobreviver. Ela me lembrou de mim mesma naquela idade, quando Roberto e eu estávamos começando e cada real importava. Enquanto a ajudava a carregar as compras para o carro, ela me agradeceu com o tipo de gratidão genuína que vem da necessidade real sendo atendida. Eu não sei o que faríamos sem pessoas como a senhora, ela disse. Pessoas como eu. Não pessoas que sentiam pena de mim, ou pessoas que tinham que tolerar minha carência, mas pessoas como eu. Alguém que escolheu ajudar porque ajudar importava. Pela primeira vez em meses, senti orgulho de algo que fiz. Naquela noite, peguei a carta de Roberto para Marcelo novamente. Desta vez, eu não apenas toquei no envelope. Eu o abri cuidadosamente e li o que meu marido havia escrito para nosso filho em seus últimos dias. Marcelo, a carta começava na caligrafia cuidadosa de Roberto. Se sua mãe está te entregando isto, significa que eu me fui e você finalmente voltou para casa. Não estou escrevendo para te dar sermão ou te fazer sentir culpado. Estou escrevendo para te dizer algumas coisas que você precisa saber antes que seja tarde demais. Sua mãe salvou minha vida de maneiras que você só entenderá quando encontrar alguém que valha a pena você salvar a sua por ela. Quando eu era jovem e estúpido e pensava que sabia de tudo, ela ficou ao meu lado. Quando cometi erros que poderiam ter destruído nossa família, ela me perdoou. Quando eu estava doente e com medo, e não era corajoso o suficiente para enfrentar o que estava por vir, ela segurou minha mão e me fez sentir que eu podia lidar com qualquer coisa, contanto que ela estivesse comigo. Ela não é perfeita. Ninguém é. Mas ela é a melhor pessoa que já conheci. E você está partindo o coração dela. Eu sei que você está com dor, filho. Eu sei que o vício parece um afogamento. E às vezes, ferir as pessoas que te amam parece mais fácil do que enfrentar o quão mal você se machucou. Mas o amor de sua mãe não é algo que você pode desperdiçar para sempre. Amor assim é um presente. E presentes que não são apreciados acabam sendo tirados. Não estou pedindo para você ficar sóbrio porque você me deve ou porque você deve a ela. Estou pedindo para você ficar sóbrio porque você deve a si mesmo. Porque em algum lugar dentro do homem que você se tornou, ainda está o menino que costumava ajudar a mãe a carregar as compras e que chorou quando nosso cachorro velho morreu.
Aquele menino merece uma chance de crescer direito. Quando você estiver pronto, realmente pronto, não apenas temporariamente arrependido, ela estará lá. Mas não demore muito, Marcelo. Não deixe que o orgulho, a vergonha ou o medo roubem de você a única pessoa que sempre te amou exatamente como você é. Sua mãe acha que falhou como mãe porque você está lutando. Eu preciso que você saiba que isso não é verdade. Nós te criamos com tudo o que tínhamos, e o homem que você é capaz de ser ainda está dentro de você. As escolhas que você faz daqui para frente são suas, mas você teve bons professores. Lembre-se do que ensinamos quando estiver pronto para lembrar. Cuide dela, filho. Ela cuidou de todo mundo a vida inteira. Com amor, pai. Li a carta 3 vezes, chorando em cada leitura, mas não de tristeza desta vez. Com algo que parecia quase uma antecipação. Roberto sabia que este dia chegaria. Ele sabia que Marcelo acabaria chegando ao ponto em que ficar longe doía mais do que voltar para casa. Ele confiou na bondade essencial de nosso filho, mesmo quando essa bondade estava enterrada sob anos de escolhas ruins. 2 dias depois, meu telefone tocou enquanto eu estava fazendo o jantar. Quase não atendi. Eu tinha me acostumado com minha rotina de cozinhar à noite e música tranquila, mas algo me fez pegar. Mãe? A voz era apenas um sussurro, áspera e quebrada, e tão cheia de dor que eu quase não a reconheci como sendo de Marcelo. Eu estou aqui, eu disse simplesmente. Eu acho que preciso de ajuda. Ajuda de verdade. E eu não sei mais para onde ir. Ao fundo, eu podia ouvir chuva e tráfego. Os sons de alguém ligando de um telefone público, ou talvez parado em algum lugar ao ar livre, onde ele não podia pagar para ficar. Ele parecia sóbrio. Mas mais do que isso, parecia desesperado de um jeito diferente dos seus pedidos habituais por dinheiro ou soluções temporárias. Onde você está? Perguntei. No centro, perto da casa de passagem. Eu estive... Tem sido uns dias ruins, mãe. Muito ruins. Olhei para a carta de Roberto, ainda aberta na mesa da cozinha, e senti algo se encaixar. Este era o momento para o qual meu marido havia se preparado. O momento em que nosso filho finalmente estaria desesperado o suficiente para aceitar ajuda real, em vez de apenas procurar outra maneira de evitar as consequências. Você está pronto? Perguntei. Pronto de verdade desta vez? Não apenas pronto de medo? Houve um longo silêncio, cheio do som da chuva e de sirenes distantes, e talvez o eco de tudo que nós dois havíamos perdido. Eu acho que sim, ele disse finalmente. Eu espero que sim. Eu não consigo mais viver assim, mãe. Eu não consigo mais ser essa pessoa. Fechei os olhos e senti a presença de Roberto tão claramente quanto se ele estivesse parado ao meu lado. Era por isso que ele estava esperando, no que ele confiava que acabaria acontecendo. Nosso filho, finalmente quebrado o suficiente para escolher a cura em vez de se esconder. Volte para casa, eu disse. Nós vamos resolver o resto juntos. Quando Marcelo chegou à minha porta 3 horas depois, eu mal o reconheci. O homem parado na minha varanda tinha pouca semelhança com o filho que eu criei, ou mesmo com o estranho egoísta que perguntou sobre o dinheiro do pai meses antes. Ele estava magro, não apenas esguio, mas com uma aparência vazia, como se algo essencial tivesse sido esculpido dele. Suas roupas pendiam soltas em sua estrutura, e seus olhos tinham o tipo particular de exaustão que vem de lutar uma guerra que você sabe que não pode vencer. Mas ele estava sóbrio. Eu pude perceber imediatamente, não apenas pela ausência de álcool no hálito, mas pela maneira como ele se portava, cru e vulnerável, e presente de uma forma que ele não estava há anos. O vício o ensinou a se esconder atrás do entorpecimento químico, mas agora ele estava completamente exposto a quaisquer consequências que o esperassem. Oi, mãe, ele disse calmamente, e sua voz falhou como a de um adolescente. Eu me afastei para deixá-lo entrar, estudando seu rosto enquanto ele passava. Havia novas linhas ao redor dos olhos dele. Envelhecimento prematuro que falava de muitas noites sem dormir e muitos dias sem esperança. Mas, por baixo do dano, eu podia ver traços do menino que eu criei. O mesmo nariz que Roberto sempre insistiu que vinha do lado da família dele.
O mesmo queixo teimoso que o meteu em problemas quando criança, quando ele se recusava a admitir que estava errado. Ele ficou parado na sala, sem jeito, como se não tivesse o direito de se sentar na casa da sua infância. Os olhos dele se moveram pelo espaço, absorvendo as mudanças que eu havia feito. A poltrona de Roberto tinha sido mudada de posição. Alguns dos livros favoritos do pai não estavam mais na estante. As fotos de família tinham sido rearranjadas para incluir mais fotos apenas de Roberto e eu juntos. Está diferente, ele disse. Eu tenho feito algumas mudanças, aprendendo a viver no presente em vez de no passado. Ele assentiu, mas não respondeu. E eu pude vê-lo lutando com palavras que pareciam grandes ou pequenas demais para o que ele precisava dizer. Então, esperei. Eu havia aprendido paciência nos meses desde o funeral do pai dele. Aprendido a diferença entre silêncio desconfortável e quietude significativa. Finalmente, ele desabou no sofá. Não sentou, mas desabou, como se suas pernas tivessem simplesmente desistido do esforço de mantê-lo ereto. Quando ele olhou para mim, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Me desculpe, ele sussurrou. Eu sinto muito, mãe. Pelo funeral do pai, por tudo, por ter sido um filho tão terrível que você teve que enterrar seu marido sozinha. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas com meses de dor acumulada. Eu havia imaginado este pedido de desculpas tantas vezes, havia roteirizado diferentes versões do que eu poderia dizer em resposta. Mas agora que estava realmente acontecendo, todos os meus discursos ensaiados pareciam inadequados. Conte-me o que aconteceu naquele dia, eu disse em vez disso. No dia do funeral. Eu preciso entender. Ele respirou fundo e trêmulo. Eu estava bêbado. Havia 3 dias seguidos desde que Tito me contou que o pai tinha morrido. Eu não conseguia. Eu não conseguia lidar com isso, sabe? A ideia de que ele se foi e eu nunca teria a chance de consertar as coisas com ele. Então você bebeu em vez de vir dizer adeus. Eu bebi porque fui um covarde. Porque enfrentar você e todos os outros naquela sala teria significado admitir o fracasso que eu me tornei. O pai sempre acreditou que eu me ajeitaria, que colocaria minha vida em ordem, que me tornaria alguém de quem ele pudesse se orgulhar. Mas eu nunca fiz isso. E ele morreu ainda esperando que eu crescesse. Ele limpou o nariz com as costas da mão, um gesto tão reminiscente do Marcelo de 5 anos que meu coração apertou. A pior parte nem foi perder o funeral. Foi depois, quando as pessoas continuavam me perguntando sobre. E eu tinha que fingir que estive lá. Tito e a rapaziada, eles sabiam que eu tinha faltado ao funeral do meu próprio pai e acharam engraçado. Fizeram piadas sobre isso. Senti a raiva subir no meu peito. Não de Marcelo, mas dos amigos que transformaram sua dor e vergonha em entretenimento. E você permitiu isso? Eu ri junto. Ele admitiu, a voz mal audível. Eu ri das piadas sobre faltar ao funeral do meu pai, porque era mais fácil do que admitir o quanto aquilo estava me destruindo por dentro. A honestidade em sua confissão era brutal e completa. Sem desculpas. Sem tentativas de minimizar suas escolhas ou culpar circunstâncias externas. Apenas o reconhecimento cru de alguém que finalmente ficou sem maneiras de mentir para si mesmo. Quando você veio ao meu apartamento com aqueles biscoitos, ele continuou. Eu estava tão envergonhado de onde eu estava morando, de quem eu tinha me tornado, que eu nem conseguia olhar para você direito. E o Tito, puxa vida. As coisas que ele disse sobre você depois que você saiu. Eu deveria ter o expulsado. Eu deveria ter te defendido. Mas eu estava tão bravo comigo mesmo que descontei em você. O que ele disse? Eu perguntei. Embora parte de mim não quisesse saber. Ele disse que você era patética por ainda tentar mantrear um marmanjo. Ele disse que você provavelmente estava ficando louca de tanta dor e por isso estava agindo de forma tão pegajosa. E eu concordei com ele. Eu disse que talvez você precisasse encontrar alguns amigos da sua idade em vez de me incomodar. Cada palavra parecia uma pequena faca, mas me forcei a ouvir sem interromper. Esta era a confissão de Marcelo, seu acerto de contas pelo dano que havia causado, e ele precisava enfrentar tudo isso antes que pudéssemos seguir em frente. Na noite depois da sua visita, eu não consegui dormir.
Eu ficava pensando em como você parecia quando se ofereceu para me levar ao túmulo do pai, como você parecia esperançosa, e como eu esmaguei essa esperança porque estava envergonhado do amor da minha própria mãe. Que tipo de pessoa isso me torna? Uma pessoa que estava com dor e tomando decisões erradas. Eu disse cuidadosamente. Mas não uma pessoa que não pode mudar. Ele olhou para mim com algo parecido com surpresa, como se esperasse condenação em vez da possibilidade de redenção. 3 semanas atrás, Tito teve uma overdose. Ele disse calmamente. Não fatal, mas perto o suficiente para terem que reanimá-lo 2 vezes na ambulância. E enquanto eu estava sentado naquela sala de espera do hospital, cercado pela família dele que realmente apareceu por ele, percebi que eu não queria morrer do jeito que estava vivendo. Eu não queria que minha última conversa com você fosse sobre dinheiro, ou que minha última memória do pai fosse evitar o funeral dele. Ele tirou algo do bolso do casaco. Uma pequena ficha branca. Eu tenho ido às reuniões de NA. Esta é minha ficha de 30 dias. Peguei a moeda de plástico e a examinei, sentindo seu peso na palma da minha mão. 30 dias sóbrio. Não uma cura, não uma garantia, mas um começo. Evidência de que meu filho estava finalmente lutando por si mesmo em vez de apenas fugir das consequências. Eu queria ter ligado antes, ele disse. Mas meu padrinho me disse que eu precisava passar pelo pior da crise de abstinência. Precisava ter certeza de que estava fazendo isso pelos motivos certos. Não apenas porque estava assustado ou porque precisava de algo de você, mas porque eu realmente queria parar de machucar a mim mesmo e a todos que me amavam. E agora? Agora eu sei que não posso desfazer o que fiz. Não posso voltar e comparecer ao funeral do pai ou tratar você com o respeito que merecia. Mas posso tentar me tornar o homem que ele acreditava que eu poderia ser, mesmo que seja tarde demais para ele ver. Levantei-me e caminhei até a cozinha, voltando com a carta de Roberto. Os olhos de Marcelo se arregalaram quando ele viu o nome dele escrito na caligrafia cuidadosa do pai. Ele escreveu isso para você 3 dias antes de morrer. Eu disse, entregando-lhe o envelope. Ele me fez prometer guardar até que você estivesse pronto para realmente ouvir o que ele tinha a dizer. As mãos de Marcelo tremeram enquanto ele abria a carta. Eu observei seu rosto enquanto ele lia. Vi as lágrimas começarem a rolar quando ele chegou à parte sobre o amor ser um presente que não podia ser desperdiçado para sempre. Quando terminou, ele dobrou a carta cuidadosamente e a segurou contra o peito. Ele sabia. Marcelo sussurrou. Ele sabia que eu voltaria. Ele nunca parou de acreditar na pessoa que ele criou em você. Mesmo quando essa pessoa estava enterrada sob o vício e as más escolhas, ele confiava que a base ainda estava lá. Está? Marcelo perguntou. E a pergunta era tão vulnerável, tão genuinamente incerta, que partiu meu coração novamente. Ainda resta o suficiente de bom em mim para construir algo que valha a pena salvar? Olhei para o meu filho. Realmente olhei para ele. E vi além do dano, para o cerne de quem ele sempre foi. 32 anos de idade, e perguntando à mãe se ele valia a pena ser salvo, se o amor que derramamos nele tinha sido forte o suficiente para sobreviver a tudo em que ele tentou afogá-lo. Resta o suficiente, eu disse simplesmente. Sempre houve o suficiente. A questão é se você está finalmente pronto para fazer o trabalho de descobri-lo. Ele assentiu, limpando os olhos com a manga. Eu quero tentar. Eu quero tentar ser alguém de quem o pai teria orgulho. Alguém por quem você não precise se desculpar. Eu sei que não posso desfazer a dor que causei, mas talvez eu possa parar de causar mais. Então, é por aí que começamos. Eu disse. Não com pedidos de desculpas pelo passado, mas com compromissos para o futuro. 1 ano depois, eu estava no túmulo de Roberto em uma manhã fresca de outono, mas não estava sozinha. Marcelo ajoelhou-se ao meu lado, colocando flores frescas na lápide do pai. As mesmas rosas amarelas que Roberto costumava me trazer em nosso aniversário de casamento. As mãos do meu filho estavam firmes agora, não mais tremendo de abstinência ou vergonha. Seu rosto estava mais cheio, e havia algo em seus olhos que estava faltando por tanto tempo que eu quase tinha esquecido como era. Paz. Eu trouxe algo para ler para ele. Marcelo disse calmamente, tirando um pedaço de papel dobrado. Se estiver tudo bem para você.
Eu assenti, recuando para lhe dar espaço para esta conversa que ele precisava ter há mais de um ano. Pai, Marcelo começou, sua voz mais forte do que na noite em que ele desabou no meu sofá. Eu sei que estou atrasado. Eu sei que você não está aqui para me responder. Mas a mãe diz que você pode me ouvir de qualquer maneira. Então vou confiar nela. Ela geralmente está certa sobre as coisas importantes. Ele fez uma pausa, olhando para suas anotações. Então pareceu decidir falar do coração. Eu estou sóbrio há 1 ano e 37 dias. Não apenas seco, mas sóbrio de verdade. Trabalhando os passos, ajudando outras pessoas, vivendo o tipo de vida que você me ensinou a viver quando eu era pequeno o suficiente para escutar. Eu não sou a mesma pessoa que estava envergonhada demais para dizer adeus a você. E nunca mais serei. Mas o vento sussurrou pelas árvores que cercavam o cemitério, e eu me peguei imaginando que era a maneira de Roberto de reconhecer as palavras de nosso filho. Eu trabalho no centro comunitário agora, pai. Lembra de como você era voluntário lá, ajudando as crianças com o dever de casa depois da escola? Bem, eu estou fazendo isso também agora. Acontece que todas aquelas vezes que você me obrigou a ajudar com os reparos em casa, realmente me ensinaram algo. Eu consigo consertar coisas, não apenas canos quebrados e dobradiças rangendo, mas pessoas quebradas também às vezes. Senti meu peito inchar de orgulho, não apenas pela sobriedade de Marcelo, mas pelo homem que ele estava se tornando. O trabalho no centro comunitário pagava pouco mais que o salário mínimo, mas ele aceitou porque significava algo para ele, porque o conectava ao legado de serviço do pai. As crianças de lá me lembram de mim mesmo naquela idade, Marcelo continuou. Algumas estão com raiva, algumas estão assustadas, algumas só precisam de alguém para acreditar que elas valem alguma coisa. Você sempre acreditou que eu valia alguma coisa, mesmo quando eu esqueci como acreditar nisso eu mesmo. Estou tentando passar isso adiante agora. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena cruz de madeira, aquela que Roberto havia esculpido e usado no pescoço todos os dias por 20 anos. Eu não havia desde que a funerária tinha devolvido seus pertences pessoais. A mãe me devolveu isso no mês passado. Ela disse que você ia querer que eu tivesse quando estivesse pronto para entender o que significava. Eu acho que estou começando a entender agora. Não é sobre ser perfeito. É sobre se levantar toda vez que você cai. É sobre escolher o amor, mesmo quando o amor parece impossível. Marcelo pressionou a cruz contra a lápide por um momento. Depois prendeu a corrente em volta do próprio pescoço. Eu não posso desfazer a falta que senti do seu funeral, pai. Não posso tirar de volta toda a preocupação que te causei. Todas as vezes que te decepcionei quando você estava tentando tanto me salvar de mim mesmo. Mas eu posso te prometer isto. Vou passar o resto da minha vida tentando ser digno do amor que você e a mãe me deram. Eu vou cuidar dela do jeito que ela cuidou de nós dois. Ele se levantou e recuou, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seus ombros retos e fortes. Era assim que parecia a redenção. Não a ausência de arrependimento, mas a transformação do arrependimento em propósito. Voltamos para o carro em um silêncio confortável, passando por outras famílias, visitando suas próprias perdas, suas próprias memórias. Marcelo nos levou no seu novo carro usado. Nada chique, mas confiável e pago com seus próprios ganhos. Ele insistiu em me buscar, em ser o responsável pela nossa visita. Mãe, ele disse quando chegamos ao estacionamento. Eu tenho algo para te contar. Meu coração pulou por um breve momento. Velhos hábitos de preocupação demoram a morrer. Mas seu tom era animado em vez de apologético. Eu estou saindo com alguém. O nome dela é Sara e ela é boa para mim. Ela está sóbria há 3 anos. Nos conhecemos em uma reunião. E ela me faz querer ser melhor do que eu sou. Eu gostaria que você a conhecesse, se estiver pronta para isso. Sara. Uma mulher que entendia de recuperação, que podia amar Marcelo sem o incentivar, que representava a possibilidade de relacionamentos saudáveis construídos em crescimento mútuo, em vez de destruição mútua. A ideia me encheu de esperança cautelosa. Eu adoraria conhecê-la, eu disse, e quis dizer completamente. Ela sabe de tudo. Sobre eu ter faltado ao funeral do pai. Sobre o quão mal eu te tratei.
sobre tudo isso. E ela ainda acha que eu mereço que se importem comigo. Isso é incrível, né? É assim que o amor parece quando é real, eu disse. Ele vê tudo e escolhe ficar mesmo assim. Na viagem para casa, Marcelo me contou sobre seus planos de pedir Sara em casamento na primavera, sobre o pequeno apartamento que eles estavam procurando juntos, sobre a possibilidade de filhos um dia, quando ambos estivessem prontos para essa responsabilidade. Ele falava com o otimismo cuidadoso de alguém que aprendeu a não dar coisas boas como garantidas, mas que estava finalmente se permitindo esperar por um futuro que valesse a pena construir. Eu sei que pode parecer rápido, ele disse, mas quando você desperdiçou tanto tempo quanto eu, cada dia parece precioso. Eu não quero mais adiar a felicidade só porque tenho medo de não merecê-la. Naquela noite, sentamos na minha sala. A mesma sala onde ele havia desabado um ano atrás, quebrado e desesperado, e folheamos álbuns de fotos juntos. Não o exercício doloroso que tinha sido quando eu estava sozinha com minha dor, mas uma celebração do amor que sustentou nossa família em seus momentos mais sombrios. Olha esta, Marcelo disse, apontando para uma foto dele aos 7 anos, desdentado e sorrindo, sentado nos ombros de Roberto na feira de exposições do município. Eu lembro daquele dia. O pai ganhou aquele elefante de pelúcia para mim no jogo de argolas, e eu fiquei tão impressionado que pensei que ele podia fazer qualquer coisa. Ele estava muito orgulhoso daquele elefante. Eu ri. Ele treinou o jogo de argolas por semanas antes daquela feira porque havia prometido que ganharia algo para você. Ele sempre cumpriu suas promessas. Marcelo disse calmamente. Mesmo as que pareciam impossíveis. Como acreditar que você voltaria para nós? Eu disse. Como acreditar que eu seria forte o suficiente para esperar que eu me ajeitasse? Ele respondeu. Sentamos juntos enquanto a escuridão caía lá fora. Mãe e filho reconstruindo a conexão que o vício e o egoísmo haviam danificado, mas nunca destruído completamente. A casa parecia viva novamente, cheia de conversa e risadas e os silêncios confortáveis que vêm quando as pessoas realmente se entendem. Enquanto Marcelo se preparava para sair, ele parou na porta da frente e se virou para mim. Mãe, eu preciso que você saiba de algo. Todos aqueles meses em que eu estava usando, em que eu estava tratando você como se não importasse, eu estava mentindo para mim mesmo sobre muitas coisas. Mas a maior mentira foi fingir que eu não precisava de você. Eu sempre precisei de você. Eu só não conseguia descobrir como ser digno do que você estava oferecendo. Você sempre foi digno, eu disse. O amor não funciona assim. Você não o ganha sendo perfeito. Você o recebe porque existe, porque importa, porque é meu. Ele me abraçou então. Um abraço de verdade que durou o suficiente para ambos lembrarmos como a família parecia quando funcionava do jeito que deveria. Quando ele finalmente se afastou, eu vi Roberto no rosto dele. Não apenas a semelhança física, mas a bondade, a força, a capacidade de crescimento que meu marido nunca parou de acreditar que nosso filho possuía. Depois que Marcelo saiu, eu me sentei na minha cozinha com uma xícara de chá e a fotografia de Roberto encostada no açucareiro. A casa estava quieta, mas era um tipo de silêncio diferente do vazio que eu havia suportado após a morte dele. Esta era a paz que vem depois das tempestades, a calmaria que se segue à resolução tão esperada. Ele voltou. Eu sussurrei para a fotografia. Assim como você disse que ele faria. Assim como você confiou que ele faria. Pensei na mulher que eu tinha sido há 1 ano. Quebrada, abandonada, questionando tudo sobre meu valor como mãe e meu propósito como ser humano. Aquela mulher estava tão focada no que havia perdido que quase perdeu a oportunidade de recuperar o que mais importava. Mas eu havia aprendido algo naqueles meses de silêncio e reconstrução. A dignidade não é algo que as outras pessoas dão ou tiram de você. É algo que você escolhe manter, independentemente de como os outros o tratam. O amor não é medido por se é retribuído da maneira que você esperava, mas por se é oferecido com generosidade e sabedoria. Eu criei um bom homem, mesmo quando esse homem esqueceu como ser bom. Eu amei um filho que temporariamente se perdeu. E esse amor foi forte o suficiente para sobreviver às suas piores escolhas e acolher suas melhores decisões.
Eu honrei a memória do meu marido, não preservando tudo exatamente como ele deixou, mas crescendo na mulher que ele sempre acreditou que eu poderia me tornar. Na manhã seguinte, Marcelo ligou para me agradecer novamente pela noite que compartilhamos. Eu te amo, mãe. Ele disse antes de desligar, e as palavras não carregavam nenhuma da obrigação ou culpa que tinham no passado. Elas eram simplesmente verdadeiras, oferecidas livremente, recebidas com alegria. Naquela tarde, eu vesti meu melhor vestido e dirigi até o centro comunitário onde Marcelo trabalhava. Eu queria vê-lo em sua nova vida. Queria conhecer as crianças que ele mentorava. Queria testemunhar em primeira mão o homem que meu filho havia escolhido se tornar. Quando cheguei, o encontrei na oficina, ensinando um grupo de adolescentes a lixar madeira corretamente para uma prateleira que estavam construindo juntos. Sua paciência com as perguntas deles, seu encorajamento quando cometiam erros, seu orgulho genuíno no progresso deles. Observando-o, eu finalmente entendi o que Roberto havia visto o tempo todo. O menino que compartilhou seus doces estava lá, crescido em um homem que compartilhava seu tempo, habilidades e esperança com crianças que precisavam exatamente do que ele tinha a oferecer. A criança empática que chorou pela morte do nosso cachorro velho tinha se tornado um adulto que podia sentar com a dor dos outros e ajudá-los a carregá-la, até que fossem fortes o suficiente para suportá-la sozinhos. Essa é a minha mãe, ouvi Marcelo dizer para uma das crianças que me notou observando da porta. Não com constrangimento ou obrigação, mas com o tipo de orgulho tranquilo que fez meu coração cantar. Eu aprendi algo naquele dia que levei 63 anos para entender. Às vezes, as maiores vitórias não são aquelas que vêm fácil ou cedo, mas aquelas que exigem que você espere, que cresça, que descubra a força que você não sabia que possuía. Às vezes, o amor vence não sendo imediatamente apreciado, mas sendo paciente o suficiente para durar mais do que todos os obstáculos colocados em seu caminho. Às vezes a justiça chega silenciosamente, na forma de um filho que finalmente se torna o homem que seus pais sempre acreditaram que ele poderia ser. Às vezes, a redenção se parece com uma mãe que aprende que seu valor nunca dependeu do reconhecimento de mais ninguém. E às vezes, se você tem muita sorte e muita paciência, o amor ganha uma segunda chance para provar que estava certo o tempo todo.